Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos discorrer sobre aquelas empresas que são do ramo de seguros e que fazem parte da carteira do canal. Essas empresas são obrigadas por lei a publicar o seu desempenho mensal, levando em consideração 2 meses para trás do mês que nós estamos. Por exemplo, nós estamos no mês de janeiro de 2024. Então, desconta o mês de dezembro. Esse relatório é relativo ao mês de novembro. Assim, a gente já sabe, são os primeiros 11 meses de 2023, de janeiro até novembro. Com isso, a gente consegue ter uma visão do que esperar das empresas com seu desempenho em termos do fechamento do exercício de 2023, portanto, com o resultado do 4º trimestre. Por isso que a gente analisa mês a mês, de maneira que a gente não tenha nenhuma surpresa e a gente consegue verificar com um pouco de antecipação se essas empresas continuam fazendo parte ou não da carteira do canal. São acompanhamentos que nos dão uma maior segurança na hora que nós estamos tratando com empresas e comprando ações da nossa Bolsa de Valores. E vamos começar aqui com Caixa Seguridade. Veja que ela faz uma abordagem em 3 ramos: previdenciário, capitalização e seguros. Nós vamos trabalhar apenas com o ramo de seguros, porque isso torna o nosso vídeo um pouco mais curto e a gente avalie isso do ponto de vista comparativo com mais eficiência. Desde o mês de outubro, Caixa Seguridade mudou a forma de apresentar o seu relatório, ficou até bem parecido com o BB Seguridade e com isso a gente consegue estabelecer um comparativo de forma mais fácil. Veja que nesse retângulo em cor-de-rosa, que é onde eu vou me concentrar, a gente tem o desempenho dos 11 primeiros meses do ano de 2023. Ao passo que aqui à esquerda você vai encontrar um comparativo do mês de novembro de 2023 com o mês de novembro de 2022. Nesse relatório, Caixa Seguridade já faz uma ordenação aqui dos ramos nos quais ela trabalha em termos de maior importância, considerando os valores envolvidos, aqui no caso prêmios emitidos, que nós vamos encontrar aqui nesse canto. Esses prêmios estão em milhões, portanto, quando a gente olha ali 2,9 é 2,9 bilhões de valores que foram emitidos em termos de prêmios de Caixa Seguridade no segmento aqui, no segmento habitacional. Então, feitas essas considerações, veja que no habitacional, Caixa Seguridade nos primeiros 11 meses cresceu 9,5% em comparação aos primeiros 11 meses de 2022, ao passo que o mercado como um todo cresceu 15,3%. O seguro vida, ele cresce 11,9%, os mesmos 11,9% que o restante do mercado, excluindo evidentemente Caixa Seguridade. E no prestamista, aqui tem um decréscimo de 0,8% nos primeiros 11 meses, ao passo que o mercado, excluindo Caixa Seguridade, cresceu 6,3%. No total, veja que Caixa Seguridade cresce 5,6%, enquanto que o mercado 9,8%, considerando os primeiros 11 meses. E aí a gente já conclui que ela teve um desempenho abaixo do restante do mercado, e talvez até isso não justifique a disparada que o preço da ação teve. Então, ao observar essa questão, aqui embaixo a gente vê nessas linhas o desempenho mês a mês. Aqui o principal, o habitacional, veja que ele está bem posicionado, aqui está bem acima, acompanhando o desempenho, aqueles 9,5% que nós vimos lá em cima. Enquanto que o residencial está mais ou menos aqui de acordo com o ano de 2022. Veja que a linha mais escura, azul escuro, é o ano de 2023, o verde 2022 e o cinza 2021. Também aqui, andando um pouco acima do ano de 2022 e 2021, o seguro vida, e o prestamista está abaixo de todos, por isso que a gente viu ele decaindo aqui 0,8%. Outra informação que nos brinda aqui o Caixa Seguridade é com relação à sinistralidade. E aqui vem a sinistralidade por ramo, mas a gente vai olhar a sinistralidade no total. Veja que a sinistralidade no total ela chega a 22,6% quando nós estamos considerando os 11 primeiros meses de 2023. E decai aqui 2,2 pontos percentuais em relação aos primeiros 11 meses de 2022.
enquanto que o mercado como um todo caiu aqui 0,7. A gente consegue olhar aqui na linha azul escuro de novo, que no habitacional, que é o principal, se nós considerarmos o ano de 2021, que teve grande oscilação, no restante está mais ou menos de acordo com o ano passado. O ano de 2022. Ao passo que, se nós olharmos aqui para o residencial a gente consegue enxergar aqui no acompanhamento da linha que está um pouco acima quando nós consideramos o ano de 2022 e também está em linha com o ano de 2022 no seguro vida. Portanto, está mais ou menos no entorno ali. Essa redução de 2 pontos percentuais, uma sinistralidade de 22%, é até uma redução bastante interessante. Lembrando o que é a sinistralidade. É o quanto foi pago toda vez que o seguro é acionado, tá? Sobre o valor total de prêmios que foram arrecadados durante o ano. É essa relação que dá a sinistralidade. Olhando agora para BB Seguridade, no mesmo ramo, o de seguros, só que agora isso aqui não está em ordem, porque, na verdade, o principal ramo de BB Seguridade é o ramo rural. E também fazendo a mesma comparação aqui do rural, veja que ele cresce 8,1%, ao passo que o mercado como um todo ele decresce 1,8%. Então, o ramo mais forte de BB Seguridade teve um desempenho acima do mercado, considerando os primeiros 11 meses de 2023, comparado com os primeiros 11 meses de 2022. Depois, o seguro vida, ele decresce 0,4%, enquanto o mercado como um todo cresceu 9%. Portanto, a BB Seguridade no ramo vida teve um desempenho pior que o restante do mercado. E depois o prestamista, que é o terceiro maior, ele cresce 29,7%, enquanto o mercado como um todo decresceu 3,2%, um desempenho interessante. Por isso que nós vamos ver aqui, considerando o rural e o prestamista, no total de BB Seguridade, nos primeiros 11 meses, ele cresce 10,2%, enquanto que o restante do mercado decai 8,1%, um desempenho bastante interessante. E nos mesmos gráficos, parecido com Caixa Seguridade, a gente consegue enxergar a partir do vida, mais ou menos estabilizado em relação a 22, 23, só que aqui mudam as cores, né? O azul escuro é 23, aquela cor que parece um cinza 2022 e o verde 2021. Já, por exemplo, o rural, aqui tem algo que nos chama a atenção, é porque o seu melhor desempenho ele foi aqui no mês de julho, onde ele se sobressaiu. E também ao longo dos meses de março até junho. Depois veja que vem numa decadência aqui interessante, indo na direção aqui do ano de 2021. Isto talvez seja o efeito El Niño e o que fez BB Seguridade tomar aquela medida de antecipar o pagamento, antecipar o anúncio do pagamento de proventos, levando o mercado como um todo a ter alguma decepção porque esperava mais em função do lucro líquido esperado quando do fechamento do ano de 2023. Me parece que a medida que o BB Seguridade está tomando nesse caso é justamente preventiva, tendo em vista uma possibilidade do acirramento da sinistralidade, principalmente no ramo rural, e que nós não podemos esquecer, é o seu ramo principal com 8,1 bilhão, ou quase 8,15 bilhões de prêmios emitidos. E se nós formos ver, é como se fosse mais do que o dobro de todo o restante dos prêmios emitidos aqui, o que fecha em 15,8 bilhões. Então, se representa mais de 50%, me parece natural que esta queda que nós estamos verificando aqui possa significar um impacto, principalmente por conta de um possível aumento de sinistralidade por conta desse super El Niño aí que tem gerado perdas aí significativas dentro do nosso agro. Eu já expliquei isso aí em vídeos anteriores. Então parece que esta seja uma questão aí a ser observada. E veja que bem aqui no canto, BB Seguridade traz uma explicação. Os prêmios
emitidos no segmento rural, os prêmios, né, recuaram 0,2%, em queda, com emissões do agrícola de 15%. Ou seja, reduziu, deu menos 15,2%. E o penhor rural com queda de 7,4%. É um indicativo aí que a gente pode ter em relação ao que se esperar justamente naquele segmento que mais arrecada. Mais abaixo aqui, a gente consegue enxergar na contrapartida uma possibilidade de compensação na emissão do seguro vida do produtor rural com aumento de 13,5%. Mas não é suficiente justamente para a gente olhar o que tem de impacto no segmento rural, tendo em vista que, na verdade, o seguro vida ele teve esse decréscimo considerando os primeiros 11 meses de 2023. E BB Seguridade não nos traz informações sobre a sinistralidade. Bom, mas agora, indo aqui um pouquinho para você ver, vamos falar um pouco sobre IRB Resseguros, né, que faz parte aqui da carteira do canal, mas lembrando que é uma ação que nós temos que ela entra a título de oportunidade e nós acabamos comprando nos últimos tempos, aí, tendo em vista a queda que teve a ação. Mas aqui em termos de prêmios emitidos, vamos dar uma olhada que houve, se nós considerarmos os primeiros 11 meses de 2022, sai de 7,1 bi para 5,9. Isso aqui é esperado porque dentro do processo de reestruturação, o IRB está fazendo uma limpeza na sua carteira e ficando só com aquilo que realmente interessa. Dos prêmios de resseguros no Brasil, também aqui a gente consegue enxergar uma queda aqui de 4,9 para 4,4, mas pelo menos está se mantendo dentro de um patamar. Os prêmios de resseguros no exterior, que é onde realmente o IRB quer reduzir, ele sai de 2,2 para 1,4, e aqueles prêmios que foram retrocedidos, ou seja, repassados a outras resseguradoras, né? Então isso aí funciona dentro de um esquema que se assemelha a um lastro de distribuição do risco. Então, veja que acaba repassando aqui para outras resseguradoras 2,3 desses 5,9. Se nós dividirmos esse valor por esse, nós vamos chegar ao percentual do que foi retrocedido, que a gente vai ver mais abaixo. Um dos fatores que o mercado mais observa é exatamente em relação ao lucro líquido. Veja que o IRB vinha fechando aqui em novembro de 21, 113 milhões negativos, no acumulado dos 11 meses de 2021, 510 negativos, 633 no acumulado negativo, né, no acumulado dos 11 meses de 2022, e agora, no mês de novembro, ele vai a um lucro de 24 milhões e um acumulado de 110 milhões, considerando todo o ano de 2023. O que até supera a expectativa do canal quando nós analisamos aqui o desempenho para o exercício de 2023, veja aqui para o IRB Brasil RE, nós tínhamos uma expectativa de um lucro líquido fechando o exercício de 2023 de 101 milhões. A gente sempre faz uma análise bastante conservadora, mas sempre considerando o desempenho trimestral. A gente, evidentemente, só tinha os resultados do terceiro trimestre, então a gente estimava esse resultado de 101 milhões no fechamento de 2023 e, conforme nós podemos ver, o IRB acaba superando essa expectativa, indo a 110. Então, quando fizer o fechamento do mês de dezembro, provavelmente a gente vai ter aí um resultado acima. Isso aí, claro, que esquentou o mercado, fazendo com que a ação, no dia de ontem, no dia 23 de janeiro de 2023, a ação chegasse a variar 10% positivamente. E também aqui, dentro desse mesmo relatório, mais abaixo aqui, nós vamos ver aqueles resultados ali que, na verdade, vão tratar em termos de indicadores, né? Veja assim, veja aqui o índice de retrocessão. Aliás, desculpa, o índice de retenção, que são os valores dos prêmios emitidos que ficam com a companhia, 60,6%, enquanto que o índice de retrocessão,
que são aqueles que são repassados a outras companhias, ficaram aqui na ordem de 40%. Um item que a gente gosta muito de olhar é com relação à sinistralidade, que está aqui em 71,2%, mas quando nós olhamos aqui para o mês de novembro, veja que está em 56,8%, bem reduzido, ou seja, realmente a gente consegue ver por esses números aí que o IRB está andando no caminho certo, ou seja, reduzindo bastante essa sinistralidade, principalmente por limpeza da carteira daquelas empresas que estavam seguradas com altíssimo risco, em particular no setor aéreo. E aqui a gente consegue enxergar, né, que quanto menor esse valor, melhor, e indo essa sinistralidade reduzindo, a gente espera que no futuro aí, o IRB acabe nos dando resultados bastante interessantes, principalmente na hora em que for fazer distribuição de proventos. Veja que o IRB também tem aqui um índice combinado, ajustado, aqui, que ele chama, que é um dos principais que a gente olha. Isso aqui ele junta várias coisas. As despesas como um todo, as despesas por conta da sinistralidade e também as despesas por conta da corretagem paga. E com isso, quanto menor, melhor. Significa que a margem que o IRB tem trabalhado, que agora, veja, ela sai aqui de 121, considerando novembro de 2022, para 90,1%, considerando agora o mês de novembro de 2023. E no acumulado, desce de 122% para 93%. Esse índice aqui, evidentemente, quanto menor, melhor, porque à medida que aumenta essa margem, mais valor a ser distribuído entre os seus acionistas. E por óbvio, essas três companhias que fazem parte da carteira do canal acabam tendo uma valorização dentro da nossa bolsa de valores, inclusive deixando nesse momento de se oferecer. O IRB, se baixar dos 39, dos 40 reais o preço da ação, a gente talvez volte a fazer novas investidas, já que quando passa disso, a gente precisa ver se o preço está indo para um patamar que a gente considere assim, olha, mudou o preço. Pode ser que BB Seguridade e Caixa Seguridade já estejam muito valorizados e é melhor a gente ficar um pouquinho de fora nesse momento, esperando aí que o mercado faça o seu ciclo e volte a um patamar que a gente considere mais razoável para fazer novos aportes. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!